Boa noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Sempre se lembrando de se inscrever, compartilhar e recomendar e ajudar o nosso canal a informar mais gente, a crescer, para melhorar mais e mais. E dando sugestões através dos comentários nos vídeos para o pessoal ir ajudando o que vai fazer, o que não vai fazer, a cultura. Dentro do possível a gente responde no próprio comentário ou de repente no próximo vídeo. Também acompanhando que esse é o canal do... vídeo do Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Depois tem o do Nordeste e tem o do Sul. No Sul a gente fala do El Niño, Laninha, dos oceanos em geral. Então vamos aqui ao que aconteceu primeiro. Esse aqui é o mapa da chuva dos últimos 15 dias. Praticamente não mudou nada em relação ao que a gente apresentou no domingo. Pouca chuva no Sudeste, mais chuvas aqui no Mato Grosso e partes do Norte do país. Para a gente ver se realmente teve chuva bastante significativa, a gente vê as anomalias. Pode ver anomalias positivas em boa parte do Mato Grosso, Amazonas, Pará, meio a meio no Tocantins e Goiás, também mais para de normal a menos em Minas, São Paulo mais de normal a menos, um pouco mais de chuva aqui na parte oeste de São Paulo, um pouco mais do Espírito Santo, parte do Rio, e nas outras regiões do Centro-Oeste, Sudeste e Norte, chuva abaixo do normal. Aqui o que aconteceu em termos de temperatura nessa primeira quinzena de março. Grande parte do norte ficou com temperaturas abaixo do normal, o sudeste, o centro-oeste também, temperaturas de normal abaixo da média no Mato Grosso do Sul, normal em Rondônia e mais quente no Tocantins, Goiás e partes do sudeste. Então vamos agora à previsão para amanhã. Primeiro mostrando aqui a imagem de satélite lá. Aqui a imagem de satélite onde nós temos em vermelho áreas com nebulosidade mais intensa, podendo ter ou não chuva. Pega aqui partes de Minas, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, principalmente a parte sudoeste do Mato Grosso. Hoje já tem áreas que estão passando sem chuva, pouca chuva no Mato Grosso do Sul, pouca chuva em São Paulo, alguma coisinha aqui no Rio, mas concentrando mais nessa região aqui entre o Paraguai, norte do Paraguai, Bolívia, Peru e a região do Amazonas, que é o Amazônia, né, como é o normal. Vindo aqui para a imagem de radar, aqui tem o radar mostrando aqui parte do Amazonas, pode ver, tem chuva, inclusive aqui em volta de Manaus, aqui na região também, aqui acima de Porto Velho, dentro do Amazonas e Rondônia. Vamos até ampliar o mapa, vamos ver se ele vai continuar. Ó, aqui, ó, a região entre Manaus, Porto Velho, ao norte de Porto Velho, aqui pegando a parte oeste do Acre, aqui o noroeste, oeste do oeste do Amazonas, toda essa região aqui. Também pega aqui a área de Brasília, entre Goiânia e Brasília. Pouquinha coisa aqui na região do Mato Grosso do Sul, alguma coisinha de nada na parte leste do Mato Grosso do Sul, pegando aqui em Campo Grande, é a parte central do estado, umas pancadas bem isoladas de chuva. E pega a região aqui de São Paulo também, vamos até ampliar um pouquinho mais. Aqui pegando aqui São Paulo, partes do Mato Grosso do Sul, agora no final da início, aqui quando aparece essa aqui é o final da tarde, aqui é o início da noite. Aqui também o norte do Paraná, pega aqui a região de São Paulo com pancadas de chuva. Na área da Grande São Paulo não tem nada interessante. Alguma chuva aqui entre a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro, também alguma coisinha aqui na região de Poços de Caldas, Minas Gerais, algumas pancadas bem isoladas no Triângulo Mineiro. À medida que a gente vem aqui para Minas, não tem nada assim interessante em boa parte do estado de Minas, Espírito Santo, sul da Bahia, boa parte do Rio, com tempo sem trovadas nesse momento. Voltando de hoje para amanhã, nós temos o quê? Quando tem esses tons de verde, entre cinza e verde, é mais nuvens do que chuva. Pode ver que boa parte do norte do país, centro-oeste, e aqui os países vizinhos, vai ser muito mais nuvens do que chuva entre essa noite de hoje e decorrer de terça. Pancadas mais significativas nessa parte aqui do Amazonas, a parte aqui norte do Amazonas com o sul de Roraima, o extremo noroeste do Pará, alguns pontinhos aqui do leste do Pará, mas boa parte do Pará é mais pancadas bem isoladas, muitas áreas passando sem, assim como toda essa área aqui do Amazonas. O Acre volta a ter algumas pancadas um pouco mais fortes. Os países vizinhos aqui na parte mais ao norte do Pará, praticamente quase nada de chuva.
a não ser aqui na fronteira com Roraima. Pega aqui a Venezuela, a Colômbia com pancadas mais fortes de chuva, a selva peruana, toda ela com pancadas de chuva, o Equador também com chuva, principalmente em cima da cordilheira, e vai pegando, descendo aqui a parte centro-norte da Bolívia, algumas pancadas fortes isoladas, mas maior parte do centro-sul da Bolívia é mais nuvens do que chuva. Aqui no Paraguai, uma parte dessa chuva está acontecendo agora de noite. Mato Grosso do Sul também, pancadas isoladas de chuva, seja agora à noite ou decorrer de amanhã, mais à tarde e noite, assim como a parte sul do Mato Grosso, pegando também Primavera do Leste, a parte leste, toda essa parte leste, sul e sudoeste do estado do Mato Grosso vai ter algumas pancadas de chuva, seja agora à noite ou decorrer da madrugada, decorrer da noite da tarde e noite de terça-feira. Toda essa parte aqui do Mato Grosso pode ser mais nuvens do que chuva, assim como aqui Rondônia. Alguma chuva mais forte aqui na parte norte, a parte da fronteira com a Bolívia. Esse trechozinho aqui está tendo algumas pancadas agora à noite. Então, entre o sul do Pará, sul do Amazonas, boa parte de Rondônia e parte aqui a metade norte do Mato Grosso, muitas áreas de lavoura podem ter pancadas assim bem isoladas de chuva, de repente começando a permitir um melhor andamento do plantio ou da colheita, que está bastante atrasado. Aqui no Tocantins também tem pancadas de chuva bem mal distribuídas, um pouquinho mais abrangente aqui no Goiás, mas também muitas áreas passando sem. Quando desce aqui para Minas, dá para ver que boa parte de Minas não tem chuva, boa parte do Espírito Santo, São Paulo é coisa fraca. Isso a gente vai ver agora aqui. Aqui no Paraguai, pancadas isoladas, e nos outros países a gente já deu uma comentada. Aqui na região do Sudeste, boa parte de Minas sem chuva, incluindo BH. Espírito Santo, mais nuvens do que chuva. No Rio de Janeiro, muito mais nuvens do que chuva da capital em direção ao norte do estado. Na direção de São Paulo, tem pancada isolada, seja agora à noite ou amanhã. E aqui nessa parte aqui do sul de Minas, São Paulo, algumas pancadas isoladas, tanto agora de noite, quanto decorrer da tarde e noite de terça-feira. Chuvas bem irregulares em toda essa área aqui de São Paulo, fronteira, divisa com Minas, e aqui no começo do Triângulo Mineiro. Mas tudo volumes pequenos, muitas áreas passando sem nada. De hoje até quinta-feira, aumenta a condição de chuva e trovada entre quarta e quinta-feira aqui no Amazonas. Aqui no Pará também dá para ver que aumentou a intensidade. Provavelmente na terça não é muito, mas quarta e quinta volta a ter pancadas mais gerais pela região, principalmente nessa parte aqui onde tem produção. Aumenta também um pouco a intensidade aqui no Tocantins, principalmente à tarde e noite. Na toda a parte centro-oeste de Goiás, pode atrapalhar os produtores na parte da colheita ou plantio. Na parte leste de Goiás fica melhor, pouca chuva. Algumas pancadas isoladas aqui no centro-norte de Minas, algumas pancadas bem isoladas aqui no Espírito Santo entre quarta e quinta-feira. No Mato Grosso do Sul espalha um pouco mais a chuva. Bom para quem já tem milho safrinha em andamento e pode atrapalhar um pouquinho para quem tem para quem está na colheita, assim como algum tratamento também. Mas pelo menos está indicando algumas pancadas um pouco mais espalhadas entre quarta e quinta-feira no Mato Grosso do Sul. Paraguai também volta a ter pancadas de chuva em todo o país, principalmente entre essa quarta e quinta-feira. Pode ter alguns temporais isolados. Também volta a ter chuva em praticamente toda a Bolívia, nas áreas de baixas e médias de altitude, com pancadas de chuva principalmente quarta e quinta-feira. Assim como o Peru e todos os países vizinhos aqui, toda essa região aqui volta a ter pancadas de chuva e trovada ao longo dessa quarta e quinta. Principalmente à tarde e noite. De manhã também não dá para descartar. É uma alternância entre nublado, períodos de sol, pancadas de chuva e trovada. Às vezes um pancadão forte num canto e nem uma gota ou quase nada no outro. Um ou outro granizo não dá para descartar, principalmente nessas áreas aqui do Tocantins, divisa com o Pará, aqui nessa parte do Amazonas, aqui entre Amazonas e Pará, nessa parte sul, algumas áreas aqui do Nordeste e Centro-Sul do Mato Grosso, pode voltar a ter alguma chuva significativa na região de Sinop, Sorriso, um pouquinho de atenção, área de Primavera do Leste também, algumas pancadas, aqui na região entre Cuiabá, Cáceres também, na divisa aqui entre o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, algumas pancadas interessantes, aqui nessa região da Bolívia também, alguma chuva forte, pode pegar. Vindo aqui mais para o Sudeste, a gente tem o quê? Praticamente não altera muito não. Quarta e quinta, pouco ou nenhuma chuva nessa área de Minas, pouca chuva no Espírito Santo, pancadas bem isoladas aqui na parte norte do Rio de Janeiro, da capital para o norte, e na Grande Rio, se tiver chuva, alguma trovada isolada.
Nessa parte aqui sul, entre Minas e São Paulo, uma boa parte dessa chuva é de hoje para amanhã e talvez alguma coisinha isolada entre quarta e quinta-feira. Aumenta um pouquinho a chance de algumas pancadas isoladas aqui nessa parte de São Paulo. Mas no geral não se espera muita coisa não. Para os próximos 10 dias dá para indicar que também não se tem muita chuva nessa área aqui de Minas. Aumenta um pouquinho de nada na semana que vem, ou entre o fim de semana e semana que vem aqui no Espírito Santo, mas não é muita chuva. No Rio também aumenta um pouquinho a condição de chuva aqui na parte norte do estado. Aqui praticamente não altera. Aqui vai ter períodos de tempo bom, aumenta a chuva aqui na parte do litoral e sul de São Paulo. Então dá para ver que não vamos ter muita chuva no sudeste. Pela anomalia já dá para mostrar isso. Diminui a chuva no Amazonas, Rondônia, continua com chuva acima da média em boa parte da metade norte do Mato Grosso, melhora um pouquinho aqui na divisa com Goiás em direção ao Mato Grosso do Sul. A região aqui de Primavera do Leste pode ter períodos maiores de melhora. E a tendência é que a gente tenha também uma redução de chuva no centro-sul de Tocantins, todo o Goiás e principalmente aqui o sudeste. Todo o sudeste vai ter chuvas abaixo do normal nesses próximos 10 dias, ou seja, mais tempo de tempo seco do que com chuva. Assim como os países vizinhos aqui o contrário. Aqui vai ter mais chuvas acima do normal nesses próximos 10 dias. Então, aonde está verde, a chuva incomoda na parte de tratamento e na parte de colheita. Aonde está marrom ou puxando para o vermelho, tem períodos maiores de tempo seco, facilitando para quem está em colheita. Então, aqui está toda essa área, grande área aqui em vermelho, é a previsão para os próximos 46 dias. Dá para ver que tudo indica que nós vamos ter a estação seca chegando mais cedo. Já é a segunda ou terceira rodada. Começa a reduzir já na região amazônica, boa parte dela, e principalmente aqui no sul do Pará, Amazonas, e mais ainda aqui no Mato Grosso do Sul, Goiás e centro-sul do Tocantins e sudeste. Então dá para ver que toda essa faixa aqui vai ficar com chuvas mais baixas que o normal, ou seja, começa a reduzir gradativamente a frequência e a intensidade da chuva. Isso pode afetar principalmente o milho safrinha, que está muito atrasado. Então todo o Mato Grosso, não sei se acho que Tocantins não tem, mas Goiás, a região aqui do Triângulo Mineiro, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, poderá ter já problemas de falta de chuva ou chuva numa quantidade não ideal para o bom andamento da safrinha de milho. Tudo sinaliza que quando chegar lá final de abril, maio, a situação pode já estar um pouco complicada nessa área. Torcer para que uma ou outra frente fria consiga chegar nessa região aqui. E logo a gente vai começar a ter o problema com as queimadas, infelizmente. Então, toda essa grande área em marrom, vermelho, indica chuvas abaixo do normal. Não é que não vai chover, vai, só que vai chover abaixo do padrão. E isso significa períodos mais longos sem chuva, que vai atrapalhar um bom andamento nessa primeira metade do desenvolvimento do milho safrinha, que está muito atrasado. No Mato Grosso do Sul, chove um pouco mais aqui na parte sul e fronteira com o Paraguai. No Paraguai, a princípio, o milho safrinha começa numa situação boa em termos de umidade. Continua com chuvas acima do normal em toda essa região aqui em volta do país. E até aqui continua com chuvas acima do normal na parte norte do Brasil. Aqui a temperatura. Amanhã vai ser um amanhecer quente. Tirando essa região aqui do sul da Bahia, Minas, São Paulo, indo aqui para o Paraná, área serrana do Rio, toda a grande área aqui do norte e centro-oeste, e tirando essa parte aqui de Goiás, que é mais alta, e essa partezinha aqui do sul de Goiás e extremo sudeste do Mato Grosso, onde as mínimas podem ficar abaixo de 20 graus, grande parte dessa região, as mínimas ficam entre 22 a 26 graus. Uma noite abafada, bem quente aqui no Chaco Paraguai e norte da Argentina. Nessa faixa aqui dá para ver direitinho onde está a Cordilheira dos Andes, é onde faz frio. Aqui é a região de São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Nas áreas serranas, Minas Gerais pela altitude, temperaturas agradáveis de 14 a 18 graus em média. Mais frio aqui na Serra da Mantiqueira, onde alguns pontos até abaixo de 10 pode chegar. Aqui na Serra também do lado de São Paulo, a Serra Fluminense e a Serra Capixaba também com temperaturas entre 12 e 17 graus. Vitória de 22 a 24, Rio de Janeiro de 22 a 25, a Grande São Paulo variando de 16 a 19 graus nos arredores da cidade e 19, 21 no centro da cidade. Aqui em São Paulo também uma noite relativamente quentinha, de 18 a 21 graus.
De tarde esquenta, mas fica mais quente aqui no sudoeste do Mato Grosso, boa parte do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, essas áreas aqui mais ao norte de Minas, sul da Bahia, norte do Espírito Santo, a Grande Rio e aqui o Paraguai. Nessas áreas aqui, mais escuras do mapa, de 33 a 37 graus, até 38. No Amazonas também vai ser um dia relativamente quente, de 30 a 34 graus. Manaus provavelmente passa dos 32 graus. Belém, 30, 32. Porto Velho e Rio Branco também na faixa dos 30, 32 graus. Cuiabá, de 33 a 35 graus. E Campo Grande também, de 32 a 33 graus. Então vamos ter aí um calorzinho na região. Na área aqui de São Paulo, Minas e Rio e Espírito Santo, calor na Grande Rio, de 33 a 35 graus, até 36 em alguns pontos. Calor também em Vitória, 30 a 32. São Paulo, de 27 a 30 graus e boa parte da região abaixo de 30. Aqui na área de São Paulo, acima de 30. Pouca coisa. Para os próximos 10 dias, está indicando temperaturas de normal acima da média, mas dentro do normal em boa parte do norte, centro-oeste e mais quente no sudeste. Aqui para os próximos 46 dias, está indicando temperaturas em torno acima do normal no norte e centro-oeste e mais quente, um pouco mais quente que o normal aqui no sudeste. Então vai ter entrada de frio entre março e abril, mas vai ter também períodos de calor forte. Pode ter algumas entradas de frio mais chamativas aqui no Paraguai, sul da Bolívia e partes aqui do Mato Grosso do Sul. É possível que nessa região aqui já tenha alguma friagem no decorrer de abril para maio. Para o pessoal lojista, né, o pessoal dali do sudeste, a preocupação, que nem eu sempre digo, bem maior é a parte da pandemia. Na agricultura, para quem tem fruticultura, de repente seja figo, caqui, uva, algumas variedades precoces de maçã, pêssego ou kiwi, a poda tem que ser um pouco de cuidado, porque na brotação entre julho e agosto, alguma geada pode afetar. Então, se der para retardar a poda dessas culturas, melhor. E lembrando sempre de se inscrever no nosso canal Peter Scheuer Ronaldo Coutinho, acompanhar os vídeos, dar sugestão e ver, dentro do possível, a gente vai respondendo no próprio vídeo, né, nos comentários, ou no próximo vídeo que a gente fizer, que no caso vai ser na quinta-feira. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.